Sementes de fé. Oh, Pastor Oídes José do Carmo. Olá, meus amados, aqui estamos na graça e na paz do Senhor, para, como sempre fazemos, compromissados que estamos com a palavra de Deus, trazer para o seu coração a mensagem que possa promover edificação na sua vida e trazer bênção sobre sua família. Eu quero convidá-los então à leitura na palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, capítulo 18, os versículos 1 a 8. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Muito bem, meus queridos, meus amados, a palavra de Deus, ela é sempre rica e podemos extrair dela lições preciosas para as nossas vidas. Esse texto aqui, a mensagem central desta palavra, na verdade, é Jesus falando sobre a eficácia da oração, sobretudo a perseverança em orar, coração descansado em Deus, confiadamente no Senhor. Mas é claro que esse texto nos possibilita também extrair algumas outras lições, como por exemplo a história deste juiz aqui, não especificamente da viúva que trataremos daqui a pouco, mas o juiz, o texto define como sendo um homem que não temia a Deus e não respeitava os homens. Geralmente, quando a pessoa tem temor de Deus, ele tem respeito para com os homens. O povo de Deus, por exemplo, que tem temor de Deus, sabe respeitar as autoridades, sabe respeitar os homens, porque esse princípio vem do nosso relacionamento com Deus, de conhecer a sua palavra e de reconhecer o princípio da autoridade. Quando alguém, então, teme a Deus, respeita a criatura feita à imagem e semelhança de Deus. Eu vejo hoje no seio da sociedade um desrespeito muito grande para com os homens, em especial os homens e mulheres que estão revestidos de autoridade. Mas isso é fruto de uma sociedade que distanciou de Deus. Quando não há temor de Deus, então não há respeito aos homens. Esta é uma lição que esse texto nos possibilita aprender. Então é bom que a humanidade, que a sociedade se volte para Deus. E teremos uma sociedade, uma nação muito mais ordeira, pacífica e, sobretudo, próspera, porque parte do princípio de que temos que respeitar a autoridade divina e também aquela derivada de Deus, porque não existe autoridade originária nos homens. Toda autoridade e poder que homens aqui na terra possuem, em qualquer esfera, esta autoridade, ela se originou em Deus. Esta é a grande realidade. Ninguém tem em si, imanente nele, autoridade nenhuma. Jesus, um dia, diante do governador Pilatos, falou: nenhuma autoridade você teria sobre mim, se de cima não te fosse dado. Então, esta é uma lição que esse texto nos possibilita inferir a partir desta passagem. Mas esta parábola, na verdade, ela não é de comparação. Ela mostra contrastes aqui. Ela mostra, por exemplo, a prontidão de Deus em fazer justiça, em contraste com a relutância do juiz em atender a demanda daquela viúva. Ele só fez justiça por ira. O caso estava aborrecido com a insistência daquela mulher, muito diferente de Deus. Deus tem prontidão
em fazer justiça, em nos atender. Até porque nós não somos viúva, nós somos a noiva do Senhor. Aquela viúva teve dificuldades em conseguir finalmente conquistar o seu pleito, a sua demanda. O juiz, de forma relutante e muito aborrecido, porque eles não têm realmente uma disposição mental, permanente. Há muita relutância em fazer justiça. E todos sabemos disso, que a justiça é muito tardia, é muito falha, porque o homem está sempre de mau humor, não é? Irado, aborrecido, não tem aquela disposição permanente em fazer justiça. Ao contrário de Deus. Aqui diz Jesus, Deus depressa lhes fará justiça. Ainda que alguns a têm por tardia, mas Deus depressa, quer dizer, o Senhor não tarda. A justiça dos homens, ela tarda e ela muitas vezes é falha. A de Deus, ela nem tarda e ela não falha, porque o Senhor é o justo juiz. Mas a grande lição desse texto, além dessas tantas outras que nós podemos aprender, é que nós precisamos aproximar de Deus com um coração cheio de fé, sabendo que o Senhor não está irado, não está aborrecido, não está de mau humor. Ao contrário, Ele tem um coração cheio de amor, uma disposição permanente em abençoar o ser humano. Agora, as nossas conquistas dependem essencialmente da nossa fé. Nós jamais podemos nos estressar, ficar cansados nesta espera, porque a palavra diz que depressa lhes fará justiça. Agora, o problema de todo homem e de toda mulher reside nessa parte final do texto, quando o Senhor diz aqui, porventura, quando voltar o Filho do Homem, achará fé sobre a terra? Esta é a grande questão, porque onde não há fé, não há milagres. Onde não há fé, não há resposta de Deus. Deus age em resposta à fé do homem, à fé da mulher, à confiança que alguém ousa colocar nele, esperar inteiramente no Senhor nosso Deus. Então, Jesus coloca essa premissa aqui. Se creres, verás a glória de Deus. Aquele que pede com fé, recebe, diz a palavra de Deus. Aquele que bate, aquele que busca, aquele que clama. E esse clamor está misturado com a confiança em Deus, com a fé que descansa no Senhor, pode ficar seguro que ele vai alcançar finalmente o seu pleito, a sua demanda, e virá finalmente a justiça de Deus. Essa pergunta que Jesus faz aqui, ela não tem imediatamente uma resposta. Talvez seja uma das perguntas na palavra de Deus que o Senhor faz. Porventura, quando voltar o Filho do Homem, achará fé sobre a terra? Não é só fé imediata para atender às demandas do dia a dia. Claro que necessitamos disso também, mas não é essa fé que me garante cada dia dar um passo à frente, cada dia descansar em Deus, levantar pela manhã, fazer minha oração, o meu clamor, colocar minha vida, meus sonhos, meus projetos nas mãos de Deus. Eu preciso ter fé para romper aqui no dia a dia, mas a fé que Jesus está dizendo aqui é uma confiança na eternidade, é uma confiança na volta do Senhor. Hoje, pessoalmente, muitos de nós ainda alimentamos fé no coração, mas o conjunto da sociedade, a humanidade como um todo, está permitindo o desaparecer da fé no coração. Esse sentimento de confiança em Deus, de descansar no Senhor, de esperar nele, está desaparecendo do coração dos homens e no coração das mulheres. É por isso que Jesus coloca aqui, porventura, quando voltar, na volta do Senhor, ele vai encontrar um grande povo que ainda resolveu confiar nele em qualquer circunstância da vida. Até porque hoje a nossa civilização se tornou muito humanista, centrada no homem, muito materialista, voltado para aquilo que é o monetário, que é o dinheiro. E isso tudo afasta o homem de Deus. Mas a lição que eu quero que todos nós, hoje, amanhã e sempre, guardemos no coração, é quando você se aproxima de Deus com perseverança, com insistência, finalmente você vai alcançar a vitória. A frase que eu quero que você guarde hoje é que a fé que persevera é a fé que triunfa.
Nós nunca vamos alcançar se iniciarmos um projeto e abandonarmos no meio, se não tivermos uma visão final daquilo que eu quero alcançar dos meus sonhos. Jesus incentiva a gente aqui sobre o dever de orar sempre e jamais desfalecer. Não desfaleça, levante a sua cabeça, anime o seu coração, porque Deus é o justo juiz que depressa há de atender a nossa demanda e finalmente Ele fará justiça aos milhares de escolhidos que Ele tem na face da terra. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Sementes de fé.